Conhece aquela Stone Cold? Olha, já é bem uma chance Cold, né? Oi todo mundo, eu sou o Rodrigo Oliveira e essa semana a gente está de volta aqui no canal 24,5 e eu trago uma novidade. A gente vai estrear um quadro novo aqui chamado Precisamos Falar sobre o... E eu vou dissecar junto com vocês, ou para vocês, como vocês preferirem, uma obra que significa muito para mim. Nesse primeiro vídeo eu escolhi Manchester by the Sea, que é o terceiro longa-metragem do Kenneth Lonergan, que tomou proporções enormes na minha vida, apesar de ser um filme muito recente, né? Ele fala intimamente comigo. Então, quero compartilhar algumas das minhas sensações. Eu acho essa palavra mais adequada, muito mais do que a palavra impressões, porque um bom filme é aquele que nos faz sentir. E é isso que eu acho, e vou tentar dividir algumas coisas aqui a respeito desse grande filme do Kenneth Lonergan com vocês. Eu acho que o filme fala muito bem a respeito dos desdobramentos do luto e das mortes simbólicas que a gente sofre ao longo da vida. Ele conta a história do Lee Chandler, personagem do Casey Affleck, que é uma espécie de faz-tudo, de zelador, que trabalha num condomínio em Boston, e ele recebe uma ligação comunicando o falecimento do irmão, que já tinha um problema raro no coração e falece devido a uma parada cardíaca. O personagem do Kyle Chandler. Chegando na cidade, ele tem que lidar com vários fantasmas do passado, descobrindo primeiramente que passa a ser o responsável legal pelo sobrinho Patrick, personagem do Lucas Hedges. E ele se sente extremamente desconfortável na função de tutor. E aí as coisas começam só a piorar na vida dele, porque, como eu disse, tem vários acontecimentos ligados ao passado que vêm à tona. Um deles é os encontros com a ex-mulher Randy, vivida pela Michelle Williams, cujo relacionamento terminou devido a um acontecimento extremamente trágico. O que eu acho importante assinalar a respeito do filme é que os personagens parecem orbitar por um mundo do qual eles não fazem mais parte. Foi uma coisa que eu escrevi até na análise que eu fiz a respeito do filme, que eles se vestem a caráter para uma festa que eles sequer foram convidados. Seja por motivo de força maior, no caso do Lee, que tem que voltar para Manchester by the Sea devido ao falecimento do irmão, ou seja por uma ausência de articulação interior, como no caso da Randy, a personagem da Michelle Williams. Até porque o foco é o sentimento de desamparo que o Lucas Hedges traduz brilhantemente. Tem essa questão da intrusão, né, de ser um agregado num núcleo que deveria ser tão próximo, até porque existe ali um laço de sangue, né? Mas isso, de fato, não se concretiza. Então isso é algo extremamente devastador para o garoto que sofreu já uma perda. Uma perda, digamos que é explícita na história, né? Que é a morte do pai, mas ele sofre essa ruptura, essa quebra, essa morte simbólica. E as mortes simbólicas, elas estão espalhadas pelo filme a todo instante, todos os personagens são acometidos por ela. Só que esse personagem do Lucas Hedges, sem dúvida nenhuma, é o mais complexo e, na minha leitura, o mais sensível de todos. E vocês já vão entender o porquê dessa minha colocação. Há essa inserção de distinções de tempo de cada personagem no roteiro. Então a gente percebe que, num primeiro momento, o Lucas Hedges não exprime nenhum pesar pela morte do pai. Ele está conversando ali com os amigos sobre Star Trek, sobre coisas que ele gosta. E isso soa, de imediato, como frieza. Interessante a gente pensar que isso se comunica muito com o campo imagético do filme, né? As paisagens daquela época da cidade são gélidas. A gente vê o personagem do Lucas Hedges, o Patrick, pela primeira vez num treino de hóquei, no gelo. Isso se relaciona com essa falsa frieza do personagem no início. Mas a gente percebe que o tempo do personagem é diferente do tempo dos outros.
ele demora um pouco mais para assimilar a morte do pai e o corpo dele também reage a isso. Tem uma cena em que ele abre o congelador e vários alimentos, obviamente congelados, caem. E naquele momento, ele se dá conta de toda a situação que ele está passando. Ele começa a ter um ataque de pânico. E aí a gente percebe a complexidade da construção, não só do roteiro como um todo, mas desses personagens individualmente. Essa construção de personagem do sobrinho é de uma complexidade enorme e o Kenneth Lonergan sabe trabalhar muito bem com a evolução ao longo dos atos. E essa cena é uma cena-chave para a gente entender tamanha sensibilidade que está vinculada a esse personagem e por que ele demorou tanto tempo para compreender isso. E por que um frango congelado caindo no chão? Porque o corpo do pai está aguardando para ser enterrado porque as terras estão todas congeladas. E ele tem que ficar armazenado num refrigerador. Ele percebeu isso a partir do quê? De uma ação cotidiana, de abrir a geladeira, sabe? E aí é que tá, a gente tem que focar no subtexto, na nuance. Nada em Manchester by the Sea é explícito. Por isso que a gente tem que ativar a sensibilidade. Porque é um filme que a todo momento a gente tem que estar alerta para sentir muito mais do que compreender. A incapacidade de se transformar se torna o cerne para a construção desses personagens, inclusive é isso que possibilita as atuações de serem tão impactantes, até de certa forma assombrosas, né? Que me acometem muito. Aquele desnorteio latente do personagem do Casey Affleck é algo que para mim é extremamente enternecedor, devasta de fato, aquele olhar amuado, aquela voz completamente interiorizada, né? Como se ele estivesse inerte mesmo e não soubesse qual a escapatória, né? Ele não sabe como sair daquele lugar, devido a um acontecimento de fato trágico do passado. E a Michelle Williams é a responsável pela grande cena do filme, né? Cujos diálogos dela são as palavras mais pesarosas que eu já ouvi assim, da história do cinema. I said a lot of terrible things to you. No. But I know you never... Maybe you don't want to talk to me. It's not that. But let me It's not. finish. Desde aquela cena que a gente assistiu aqui do The Last Picture Show, filme do Peter Bogdanovich no vídeo do Coming of Age, eu não via uma cena tão dilacerante assim no cinema, né? E uma cena também concentrada no terceiro ato. Então, com esse quadro, eu tenho uma missão. É fazer o pedido para vocês que não assistiram esse filme e também os próximos que virão assistirem. Mas esse em especial, eu não vou deixar um pedido, vou deixar um pedido, mas só que em forma de súplica para vocês. Por favor, assistam Manchester by the Sea, porque ele é um filme que fala sobre pessoas. Eu acho que a gente precisa de filmes que falem da gente, de filmes que transbordem humanidade. E Manchester by the Sea, além de tecnicamente ser uma obra-prima, ele é um filme pra gente sentir, muito mais do que pra gente entender, sabe? E espero que eu tenha deixado alguns de vocês com vontade de ver, ou por que não rever essa obra-prima, tá certo? Semana que vem a gente tá de volta, mas ó, não esquece, me sigam nas redes sociais e dá um like. Se inscreve aqui no canal que vai ajudar muito o 24,5. Por hoje é só. Semana que vem tô de volta. Tchau!